Como é difícil para a gente entender que coisas ruins podem fazer bem. Até porque aquilo que a gente chama de ruim, se faz o bem, talvez não seja tão ruim. É semelhante àquilo que nós que somos adultos, que somos pais e mães, às vezes fazemos com os nossos filhos. A correção dura e fora de lugar, mas a maioria de nós corrigimos para o bem deles. Então são coisas que às vezes no entendimento deles não cai tão bem, mas cujos frutos são frutos positivos. E num pensamento semelhante a esse que nós vamos achar algo lindo que eu quero compartilhar com você, que eu achei no Salmo de número 66. Nós aqui, nas terças e quintas, estamos caminhando no livro de Salmos, sem pular nenhum capítulo, e esperando em Deus que cada capítulo seja e traga bênção, conhecimento, inspiração e vida para cada um de nós, porque afinal de contas esta é a palavra de Deus. E aqui eu agradeço ao Senhor, porque você vem cada dia desejando desta palavra. Nem sempre, como às vezes a gente fala aqui, é texto fácil da gente, enfim, se alegrar com eles, mas é toda a palavra de Deus. E eu amo este desafio de não estar passando nada, mas junto com você aqui, nós estamos a cada capítulo meditando na palavra de Deus. E que coisa linda hoje. Vamos ver o Salmo de número 66, os 12 primeiros versículos deste salmo. E o texto diz o seguinte: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Muito bem, coisas lindas neste salmo, e eu quero gastar um minutinho com você nestes últimos versículos que nós lemos, desde o versículo 9, porque o versículo 9 me parece uma promessa grande e boa demais para ser verdade. Pelo menos sozinha, separada de um contexto. Porque eu parei neste versículo 9 e eu disse, meu Deus, isso aqui é bom demais. Mas será que não está vinculado? Ou seja, e nem eu acreditava que aquilo estivesse sendo falado assim de graça, desvinculado de nada. E eu vou ler com você, para você já deve estar curioso, né? Se tiver com a Bíblia aí, com certeza já foi lá ver. Olha, versículo 9 diz: ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Ou seja, o salmista diz, vamos louvar a Deus que Ele guarda a nossa alma com vida. E quem é que não quer ter vida na alma sempre? Ter o próprio Deus guardando a nossa alma, e eu quero entender aqui alma no sentido de alegria, no sentido desta vida alegre, saciada, mas ao mesmo tempo alma junto com o Espírito, ou seja, em vida para com Deus. Aqui o salmista diz, vamos louvar porque Deus é quem mantém a nossa alma e o nosso ser espiritual vivo. E a segunda palavra, Ele não consente que resvalem os nossos pés. Olha, resvalar o pé é escorregar, é cair, né? É se atrapalhar com alguma coisa da vida, é ter um grande problema, é perder a fé, ou cair, ou entrar em resvale de dúvidas. Ou seja, é algo definitivamente negativo, escorregadio, que é problemático para nós. Claro que aqui a linguagem é poética, é artística, então são coisas que não estou falando diretamente a uma situação, mas que podem ser aplicadas por várias situações. Mas, de qualquer maneira,
Eu lendo estes versículos, eu disse, Deus guarda a nossa vida com alma e não consente. Isso é forte, irmão. Deus não deixa, não consentir é não deixar. Ele não deixa os nossos pés resvalarem. Mas então por que há tanta gente que resvala? Eu comecei a me questionar, será que isso está desvinculado? E quando eu baixei o olho de novo, porque eu ia acabar a leitura no 9, e meditar sobre este versículo, porque me alegrou muito. Mas aí eu baixei o olho para a Bíblia e disse, pois tu, ó Deus, nos provaste. Eu digo, peraí, este pois tu é uma continuação do pensamento. O Senhor dá isso porque o Senhor fez isso. Agora, o que é que Deus fez conosco? O que é que Deus nos fez passar, que é o melhor, a gente vai olhar as palavras aqui. O que é que Deus nos fez passar na vida para que esta pessoa agora vivesse esta segurança de vida na alma e de não resvalar os pés, garantida por Deus? Olha lá. O texto do versículo 10 ao 12 diz, olha, Deus nos provou, tá lá, pois tu, Deus, nos provaste. Então, provação é obra de Deus. Não é tentação, é provação. Provação, biblicamente, no Novo Testamento, nós temos textos que falam disso, mas aqui, bem interessante, o salmista fala, provação, pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Não entendo de prata, se tiver algum irmão que ouvindo essa palavra entenda do que é afinar a prata, por favor, deixa na descrição aí algo que nos ajude. No entanto, aqui nós temos este sentimento que é um devocional na palavra, nós não queremos estar pesquisando, enfim, para este trabalho aqui. Se tivesse que dar uma aula sobre isso, com certeza eu faria. Mas olha lá, então Deus nos provou, nos afinou, ou seja, queira ou não, afinar não faz pequeno, né? Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Ou seja, me parece algo humilhante, passar por cima de nós. Então Deus provou, Deus causou aflições, Deus causou humilhação, os homens passando, cavalgando sobre nossas cabeças. Diz mais aí, passamos pelo fogo e pela água, ou seja, sofrimento, dificuldades, mas no fim, olha o que disse, nos trouxeste a um lugar de abundância. Na tradução inglesa, fala-se de saciar, um lugar de estar saciado, cheio, completo. Aleluia. Então, nós aprendemos aqui algo que é bom, mas difícil, que é que Deus usa situações adversas, não positivas, em verdade, totalmente desagradáveis para cada um de nós. Para quê? Para um fim de segurança, para um fim agradável, para um fim de abundância, para um fim de sustento, porque é onde nós começamos. Uma alma que está sempre alegre, é um fim de alegria. E de uma alegria permanente. Quem é provado e vive uma vida que entra na aflição e sai pelo poder do Senhor, sai na graça do Senhor, sai com o Senhor ou permanece num tempo de provação com Deus, tomado na mão de Deus, enfim, orando ao Senhor em intimidade com Deus, passa a humilhação destes homens sobre a nossa cabeça, mas se sustenta no Senhor, sustenta a fé no Senhor. Não tem como não passar por estes períodos com Deus e não sair seguro. A sua fé, depois de passar por caminhos como esse, ela se fortalece, ela se enraiza. A sua alegria aqui neste período, e a minha, foi provada. Nós sentimos desejo de estarmos tristes. Mas quando orávamos ao Senhor, ou quando líamos a palavra de Deus, sentíamos renovo. Então, alguém que vive períodos como estes na sua vida, quando sai, encontra segurança, tal qual nenhum outro. Alguém a gente conhece. Quando uma criança, um adolescente, é dado tudo para ele, não sofre nada, não dá valor nenhum às coisas. E logo a realidade da vida depois o derruba. Por quê? Porque não passou por esta formação. Há uma estrutura que Deus permite nos passar por amor a nós, aleluia. Então nem toda provação, nem toda aflição, nem toda humilhação, nem todo sofrimento vem para nos derrubar, pelo contrário. Assim como nós permitimos aos nossos filhos passarem por situações para que eles aprendam como é a vida e aprendam a lutar, a sobreviver. E saiam daquele período de adolescência, começo de juventude,
fortalecidos e preparados para enfrentar a vida sem medo, sem se entregar à mão de qualquer um, mas seguros nos valores que eles foram dados. E isso é necessário, este período de sofrimento, essa adaptação. E Deus é aquele que propõe para cada um de nós. Então nem tudo que nós sofremos vem para o nosso mal. Pelo contrário, vamos tão somente, se somos servos dele, aprender esta grande lição deste salmo, que é por esta passagem, é por este caminho que o Senhor nos garante uma segurança e uma alegria, e não consente, então, que os nossos pés resvalem. Quem passa por isso, irmão, não tem quem tire ele do lugar. Aleluia! Porque tudo isso, todo este sofrimento, toda essa dor já passou com Deus ali, irmão. Ninguém tira. Que Deus abençoe cada um que está aqui ouvindo a palavra de Deus neste dia. E tenha misericórdia da minha vida também, para que eu possa, com alegria, aleluia, mesmo no sofrimento, passar nestes mesmos caminhos, porque eu e você vivemos esta mesma vida, esta mesma jornada, esta mesma caminhada, mas graças a Deus que neste caminho estreito, nós vamos ao encontro do nosso Senhor, cuja casa, cuja mansão, cujo lugar já está preparado para nós. Amém.